Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 18, versos de 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga, convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Uma das coisas que mais fazem pessoas, discípulos, naufragarem na fé é o desânimo. Paulo está nesse momento na cidade de Corinto e lá continuou fazendo seu trabalho, que era a pregação do Evangelho, agora com esse casal, Priscila e Áquila, trabalhando junto com eles. Mesmo tendo certo sucesso, Paulo, nesse momento, foi tomado por um desânimo, porque está vendo os seus conterrâneos, os judeus, negarem a fé em Jesus. Por que será que essas coisas acontecem? Será que é normal um cristão ficar desanimado? Será que entendemos os motivos do desânimo? O que é desânimo? A falta de ânimo. É como se a própria alma, a ânima da pessoa, ela fosse retirada e a pessoa deixasse de viver, né? O apóstolo Paulo sempre é visto como um grande, ou o grande apóstolo Paulo, né? Sempre incentivando, sempre motivando os irmãos, e ele faz isso muito bem. Ele era assim, mas passou por momentos difíceis e também ficou desanimado. Mas por que ele ficou, né, entrou, né, nesse desânimo? Por que o desânimo tomou conta desse servo de Deus? Seria alguma doença? É óbvio que não. Seria perseguição? Não. Seriam açoites? Não. O que seria então que nesse momento parece que esse irmão tão forte,
ele precisa de uma injeção de ânimo. Ele precisa voltar à vida, né? Porque desânimo é falta de vida, falta de ânimo, né? Como disse, é como se a própria alma saísse da pessoa. Paulo é um homem sensível à voz de Deus. E no verso 9, a palavra nos diz: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Mas o que o deixava desanimado era a rejeição das pessoas daquilo que era mais importante para a vida delas, não é? Ou seja, ele sabia o que a falta de Jesus iria causar na vida dessas pessoas. E ao pregar e ser rejeitado, ele ficava desanimado. Não com o fato do resultado em si, mas por não compreender por que as pessoas não queriam aquilo que é o melhor para a vida delas. Então, como lidar com o desânimo? Então, seja sensível à voz de Deus. Deus está adiante. Às vezes nos encontramos desanimados e Deus fala conosco através da sua palavra. E o que ele fala? Ele nos lembra, como ele fez com Paulo, da nossa responsabilidade, que é falar, não é convencer ninguém. Chegando a Corinto, ele encontra apoio de Priscila e Áquila, mas naquela noite ele não dormiu bem. Provavelmente foi dormir pensando em tudo que havia acontecido, e naquela noite Jesus aparece para lhe dar uma injeção de ânimo. O Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Então, o que deixa o apóstolo desanimado não são os açoites, né? Não é a perseguição, não é a prisão, né? Não são as afrontas dos judeus. É o fato das pessoas não aceitarem o melhor presente que Deus está oferecendo a elas, que é a salvação. O que o deixa desanimado é a zombaria da mensagem de Cristo, de não terem tempo para Deus. E Deus vai dizer para ele: Paulo, não temas, não tenha medo, não fique triste, faça a sua parte, fala e não te cales, cumpra a sua missão, a sua responsabilidade. É bom sempre estar lembrando que nós temos a responsabilidade de falar, não convencer ninguém. Cumpra a sua missão. O que é que desanima você, que te impede de continuar falando de Cristo aos outros? Se a sua resposta for que as pessoas não querem ouvir, não querem a salvação, não têm tempo para Deus, zombam da mensagem de Cristo, Deus diz para você o que disse para Paulo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Deus, Ele está presente em nossas vidas, em sua vida. Isso nos dá segurança, uma segurança muito grande, o fato dele dizer: eu estou contigo. Isso nos dá segurança porque é Deus falando. Como falou a Moisés, como falou a Abraão, como falou a tantos servos fiéis do passado. Lembre-se disso. Deus está contigo. Dessa vez, Deus não mandou mensageiro. Ele foi pessoalmente falar com o seu servo e disse a ele: não desanime, porque eu estou com você. Ninguém fará mal a você. Agora, que mal alguém poderia fazer a Paulo que ainda não tivesse feito? Ele já havia sido perseguido, maltratado, humilhado. As pessoas podem te ferir, podem machucar, mas ninguém poderá tirar a sua salvação.
Você é protegido por Deus. Podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, pois esta é totalmente protegida por Deus. A preocupação de Deus é com as pessoas. E ele diz a Paulo, pois tenho muita gente nesta cidade, por isso continue falando. Deus se preocupa com a salvação do homem. Em toda parte há pessoas tementes a Deus. E nós vamos descobrir essas pessoas quando falamos de Deus. Havia muitas pessoas tementes a Deus que ainda não tinham ouvido a mensagem da salvação. E por isso é necessário continuar, porque se não continuar, elas serão condenadas sem terem a oportunidade de ouvir. Deus também encoraja dizendo, confie nas promessas. Nos versos 10 e 11, eu estou com você, não temas, não tenha medo, né? Quem é sensível à voz de Deus, cumpre a sua missão, porque confia nas promessas de Deus. Ânimo renovado, agora é só seguir em frente e fazer a vontade do Pai. Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses naquela cidade, ensinando, entre eles, a palavra de Deus. Nós não temos registrado o que Paulo ensinou nesse período, mas pela aparição divina, no momento em que parece que ele está desanimado, Deus diz para ele continuar o que ele já estava fazendo. Não temas, fala e não te cales. Anuncie Jesus, o Cristo. Mais tarde ele vai escrever aos Coríntios dizendo em 1 Coríntios 2:2, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Como é que nós demonstramos que confiamos nas promessas de Deus? É ensinando a sua palavra aos outros, onde contém as suas promessas, para que eles descubram aquilo que nós já sabemos. Porque se não houver ensinamento da palavra de Deus, também não haverá salvação, pois está escrito, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando confiamos nas promessas de Deus, temos uma arma poderosíssima contra o desânimo. Quando confiamos em Deus, somos sensíveis à sua voz. Quando confiamos em Deus, pregamos a sua palavra para que mais pessoas caminhem conosco para a eternidade. Que Deus te abençoe e te guarde. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem